Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais um exercício devocional. Dessa vez nós leremos do Evangelho de João, capítulo 12. Nessa semana, que é a semana que nós estamos para comemorar a Páscoa, nos aproximando da Páscoa, né? Nós, desde ontem, começamos a fazer algumas devocionais no Evangelho de João, com o fim de ir preparando o nosso coração para a Páscoa. Leia comigo aí o capítulo 12 do Evangelho de João. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmãos, esse é um texto que nos apresenta a narrativa de fatos acontecidos ali bem na semana da Páscoa, né? Logo no primeiro versículo nos diz que 6 dias antes da Páscoa aconteceram esses fatos. Jesus chega em Betânia, na casa de Lázaro e suas irmãs, e ali então eles preparam uma ceia para ele. E eu quero te chamar a atenção que nesse texto nós temos 3 posturas distintas com relação a Cristo, ou com relação àquilo que Cristo fez. Nós lemos e refletimos, agarrou aqui a palavra, na devocional anterior, sobre aquilo que o Evangelho de João fala sobre o nosso Senhor Jesus ser o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E agora a gente tem aqui, então, algumas posturas de algumas pessoas diante desse Deus encarnado. Primeiramente, a gente tem a postura de Judas, né, que caminha com o Senhor, está ali, Deus está caminhando com ele, mas o coração dele não caminha com Jesus. E o que a gente vê na conduta desse homem que está ali, que Deus caminha com ele, ele caminha naquele grupo de pessoas, o Deus encarnado está ali, mas o coração dele não está ali, não é um coração regenerado, convertido, tocado pela graça. O que a gente vê nesse moço? É alguém que é capaz de usar palavras espiritualmente legítimas para esconder fins, propósitos e desejos carnais pecaminosos. Diz o texto que ele olha para aquele perfume, para aquele bálsamo caro que estava sendo usado ali para ungir ao nosso Senhor, e ele sabe que aquilo é caro, ele reconheceu o valor, e ele não é um momento espiritual, né? Por que vai gastar isso assim, dessa forma? Era muito melhor vender e pegar o dinheiro para a gente dar aos pobres, comprar comida para os pobres, socorrer os pobres, né? Olha, uma coisa espiritual, né? Uma coisa altruísta. Só que João revela que, na verdade, o que Judas queria era que esse dinheiro viesse para as mãos dele, porque ele roubava, e que estava de olho era no dinheiro, ele queria se apropriar daquela quantia. Olha que coisa interessante, o quanto que um coração carnal ele é capaz de se valer de argumentos espirituais, mas para fazer o mal, sabe? Para fazer o mal.
E antes de você condenar Judas, pense um pouco nas suas posturas. Alguma vez você já deliberadamente disse coisas que você sabia que ia ferir o outro, mas você disse essas coisas assim, com firmeza, mas assim, com desejo de machucar, de ferir, e você falou daquela forma rude, e depois você justificou a sua fala dizendo, não, eu falei, mas você me perdoe, mas eu tenho que falar a verdade. A palavra de Deus diz que a gente não pode mentir. Então eu estou sendo apenas verdadeiro, conforme a Escritura ensina. Você já fez isso alguma vez? Usou esse princípio de falar a verdade para dizer coisas aos outros sem amor e com a intenção de feri-los e de machucá-los e não de ajudá-los a crescer? Você já fez isso? Então, em certa medida, você usou o mesmo princípio que Judas usou, ou seja, você usou argumentos espirituais para justificar a tua carnalidade. Esse é o nosso desafio diário, a gente não permitir caminhar nas pegadas de Judas, ficar atentos a isso. Nós temos um outro tipo de comportamento, que é o comportamento desses maiorais aqui, ó. Diz o texto que a numerosa multidão de judeus, assim, soube essa numerosa multidão que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitaram. Mas os principais sacerdotes, ou seja, os maiorais, resolveram matar também Lázaro. Olha só, é o Filho de Deus, é Deus quem se fez carne, que está andando entre os homens. Ressuscitou Lázaro. Aí, ao invés do povo ficar impactado, a dureza do coração faz o quê? Eles querem não só matar Jesus, mas querem matar Lázaro também. Querem matar aquilo que aponta para a obra que Cristo fez, para aquilo que aponta para o poder dele, para aquilo que de certa forma está apontando glória para ele. Eles querem destruir esse negócio. Olha o que a dureza de coração faz. Quando o coração da gente se endurece, a gente é flagrado em ações assim. Ao invés da gente ter regozijo, ao invés da gente se alegrar naquelas coisas, a gente acaba lutando contra elas. Tão somente porque o nosso coração se endureceu. Parece aquele irmão do filho pródigo, daquela parábola, que quando o irmão dele retorna e o pai fica todo alegre, faz uma festa, ele fica indignado. Ele não consegue se alegrar com as coisas que alegravam o pai. E aquela parábola está sendo contada por Jesus justamente para confrontar aqueles escribas e fariseus que viviam reclamando dele, murmurando a respeito dele, porque ele sentava, comia e bebia com os publicanos e toda sorte de pecadores. Aí ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e na sequência ele conta a parábola dos dois irmãos, dos dois filhos. Certo homem tinha dois filhos, que um sai e depois volta arrependido, e o que ficou em casa também estava alienado do pai, um coração duro. Então, meu irmão e minha irmã, reflita a respeito disso. Reflita se de repente o teu coração também não está assim endurecido ao ponto de não se alegrar mais nas coisas que Deus faz. E até porventura está lutando contra elas, querer abafá-las. E por último nós temos a postura dessa que se aproximou. Dessa que se aproximou para ungir o nosso Senhor. Essa que tirou do bolso, comprou um unguento precioso, caro, mas fez isso por amor, por gratidão, como um ato de devoção. É dessa postura que a gente precisa. Essa postura que reconhece quem o Senhor é, que sabe que para Ele não há esforço, não há dedicação, não há sacrifício que seja demasiadamente alto ou indevido. Ele é o Senhor da nossa vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo esforço, toda dedicação ainda é pouco.
ainda é pouco. Ele é digno de receber toda a nossa vida, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que o teu coração não ande nas pegadas de Judas e nem nas pegadas desses sacerdotes aqui. Que não haja dureza de coração e muito menos essa indiferença com as coisas espirituais, ao ponto de passar a usar essa maquiagem espiritual para justificar a carnalidade, como Judas fez. Mas que haja uma disposição de se entregar ao Senhor e viver para a glória dEle, de reconhecer a grandeza dEle e de não medir esforços para estar onde Ele quer que a gente esteja e para que a nossa vida seja vivida para a glória dEle. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.